as dúvidas mais comuns das mães que vêm ao seu consultório? Olha, são muitas, mas em termos de dúvidas comuns, nós podemos destacar, eu destaco duas, né? Uma delas é o problema do sono da criança. Então a mãe sempre tem aquela dúvida: será que meu filho dorme bem? O que eu faço para ele dormir? Né? O que eu faço se ele não dormir? Então, a primeira coisa que eu diria para vocês é o seguinte: em primeiro lugar, calma, converse sempre com o seu pediatra sobre o ritmo de sono da criança. Porque o sono é uma coisa natural e absolutamente necessária, não só para a criança, como para o adulto também. Né? Então, tudo que a gente faz ao longo do dia, nós precisamos de um tempo para recuperar. E o sono é esse momento. Inclusive, existem estudos que dizem que no sono você recupera e você refaz até algumas células do seu cérebro. Então, o sono é fundamental para que você possa ter as suas atividades diárias normais. Então vamos lá, uma dúvida muito comum é a seguinte: mãe de crianças que... Vamos pegar uma criança, por exemplo, de 1 ano e meio, de 2 anos, que acorda durante a noite chamando os pais. O que você deve fazer? Em primeiro lugar, essa é uma queixa bastante comum. Isso existe, evidentemente, que a criança, se ela puder dormir ao lado dos pais, ela vai dormir ao lado dos pais, né? E quando a criança acorda durante a noite e não vê os pais ao lado, é natural que, se ela estiver acostumada a ficar com os pais, que ela busque pelos pais, que ela chame os pais. E aí o que você deve fazer? Bom, começando antes então, a primeira coisa é programar o horário de sono da criança. Né? O que quer dizer isso? Toda criança, assim como o adulto, deve ter um horário fixo para dormir. Quer dizer, vamos imaginar que a criança jantou, por volta das 8h30, 9 horas já é a hora que dá aquele soninho. Então essa, por exemplo, deve ser a hora para a criança ir para a cama. Então a primeira coisa é estabelecer que todos os dias, inclusive finais de semana, a criança deve ter um horário fixo para dormir. E nesse momento é muito importante que a criança adormeça na sua própria cama. Eu sei que pode ser gostoso, que a criança pede, dormir na cama dos pais, mas isso não é bom para o sono da criança. Então é fundamental que a criança, desde pequenininha, seja acostumada a pegar no sono na sua própria cama. Né? Você pode até ficar um pouquinho com a criança no quarto, contar uma historinha, mas ela tem que saber que aquele momento é o momento que ela tem para dormir. E ela deve pegar no sono sozinha. Muito bem. É normal que toda criança acorde umas 5, 6 vezes durante a noite. Isso é normal. O que ela tem que saber é que quando ela acorda, ela tem que pegar no sono novamente sozinha. Então o que acontece? Se você, quando a criança acorda e chama por você, se imediatamente você vai ao quarto dela, ou vai ao bercinho, ou vai à cama dela e pega ela no colo, e pior, coloca na sua cama, ela vai se acostumar e vai aprender que toda vez que ela acordar durante a noite, ela vai chamar o papai, vai chamar a mamãe, e vocês vão pegá-la no colo, ou então vão colocá-la na sua cama, e é assim que ela vai dormir. O que vai acontecer? Pergunto para você: se fosse você, se você quando acordasse à noite, chamasse seu pai ou sua mãe, viessem correndo para te pegar, evidentemente que toda vez que eu acordar, eu vou fazer isso, não é? Então, você vai me falar: é difícil, porque ele chora. Eu sei que é difícil, também não quero. Se isso acontece com você, eu não imagino que você corrija isso em 1 ou 2 dias. Isso é uma coisa complicada. Então, o que você deve fazer? A criança pede por você, você levanta, vai ao quarto da criança, de preferência não a tire da cama. Você pode ficar ao lado dela, conforta a criança e fala: papai ou mamãe vai ficar um pouquinho aqui com você, você vai dormir e depois disso eu vou voltar para minha cama. Ela vai reclamar no primeiro dia, no segundo, no terceiro, mas ela vai ter que se acostumar. Mais uma vez, isso é difícil? É difícil, principalmente se você já tem adotado essa conduta há algum tempo. Mas se você não fizer isso, essa vai ser uma criança que vai ter problemas para dormir até uma idade já um pouco maiorzinha. Então você imagina uma criança de 6, 7, 8 anos ainda acordando e chorando, ou acordando e pedindo para que você faça alguma coisa, que ela vá dormir na sua cama. Então a mensagem que eu queria passar é a seguinte:
problemas no sono existem em grande parte das crianças. Mas se nós não corrigirmos o mais cedo possível, esses problemas cada vez mais vão ficando difíceis de serem corrigidos. Então, criança chamou à noite, criança chorou, vá até ela, ou então, se você conseguir ainda, fale do seu quarto que está tudo bem, que ela volte a dormir, não a retire da cama e principalmente não a coloque na sua cama, né? Isso vai fazer com que aos poucos a criança se adapte, ela tenha um sono tranquilo. Quando ela acordar à noite, isso todos nós fazemos, acordamos durante a noite e conseguimos voltar a dormir, então o ideal é que a criança também acorde e volte a dormir sozinha, ela vai acordar bem e vai ter um dia descansado, pronto para assumir a rotina na noite seguinte. Então, essa é a mensagem. Por que acontece isso com as crianças? Por que elas sempre acordam à noite? Muito mais do que os adultos. Por quê? É normal no ciclo de sono da criança. Então, para que a gente tenha uma ideia, a criança só vai ter um ciclo de sono próximo ao adulto um pouquinho antes da adolescência, né? Mesmo na adolescência, a criança ainda tem um ritmo de sono próprio, né? Então, o que acontece? Aquele ciclo de sono do adulto, que é formado por etapas que ele vai pegando no sono, depois tem um sono profundo, um sono mais profundo ainda, onde ele sonha geralmente, né? O que acontece? Esses ciclos, eles têm fim. Então, o que acontece normalmente com todo mundo é que quando você tem o final desse ciclo, você pode ter um breve despertar que você nem lembra na maioria das vezes e você reinicia um novo ciclo. O que passa é que as crianças têm ciclos mais curtos, elas não têm um ciclo tão longo quanto o do adulto. Então o que acontece? Normalmente elas têm mais despertares do que em geral o adulto tem. E cada vez que ela desperta, né, se realmente esse despertar é suficiente para que ela abra os olhos e enxergue que não tem ninguém ao lado dela, principalmente se ela foi acostumada a dormir no colo dos pais ou na cama dos pais, ela vai chorar, porque ela vai se sentir desamparada. Então, por isso que eu digo, né, já acostumando desde cedo a criança a dormir na sua própria cama para ela aprender. Porque, na verdade, o sono é um aprendizado. Ela está sendo ensinada como dormir. Então, ela tem, evidentemente, mais problemas noturnos do que o adulto, porque os ciclos de sono dela são menores. Ela está aprendendo a dormir. Vale a pena a gente pensar nisso e sempre conversar com o pediatra. Claro que, evidentemente, pode até vir um distúrbio mesmo do sono na criança e até passível de correção, mas na maioria das vezes é puramente educacional.